É isso, as inteligências artificiais estão ganhando cada vez mais espaço na rotina da população, que utiliza, em diferentes atividades ao longo do dia, seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em casa. E aí tem gente também que está utilizando para elaborar cronogramas nutricionais. E aí, para falar sobre esse assunto, sobre os riscos e até mesmo trazer alertas importantes sobre esse assunto, vamos conversar agora com a professora de nutrição, a Jéssica Marco. Jéssica, bem-vinda aqui à programação da TV Verde Vale. Nos conte, primeiramente, quais os riscos, que a gente tem em utilizar IAs para substituir até mesmo a consulta com o nutricionista. Sim. Olá, David. Os riscos que tem em relação a utilizar a IA são vários, né? Então a gente tem que ter cuidado porque pode haver uma carência nutricional, justamente porque quando lança aquele plano alimentar feito pela inteligência artificial, aquele plano ele não é individualizado. Então, ele é bem restrito, tanto em macronutrientes, né, que a gente chama de carboidrato, proteínas, as gorduras, né, que são os lipídios, como também de vitaminas e minerais, que são os micronutrientes. Então, não é embasado em relação às necessidades nutricionais daquela população, daquele indivíduo. Então, tem que ter cuidado em relação a isso, né? Porque a inteligência artificial, quando a gente pede, lança lá que ele faça um plano alimentar, ele não vai ver, por exemplo, que aquela pessoa tem algum tipo de comorbidade, se utiliza alguma medicação, se tem alguma alergia alimentar, intolerância, os hábitos alimentares daquela população. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, tudo isso, todas essas questões, em uma consulta nutricional é possível, de ser realizada? Fala um pouquinho mais para a gente como é que funcionam esses atendimentos. Pronto, o atendimento nutricional ele acontece de forma individualizada, o plano alimentar é feito de forma que a gente vê todos esses hábitos alimentares, ele é personalizado, então ele é voltado para aquele paciente, para aquele indivíduo. A gente vê as aversões alimentares, a gente faz os cálculos nutricionais adequados, a partir do plano alimentar a gente vê como a gente pode adequar aquela alimentação, por exemplo, se ele tem alguma deficiência nutricional de ferro, vitamina B12, então a gente já faz o cálculo voltado para aquela deficiência, por exemplo, alguns alimentos que têm interação com a droga, que é o medicamento, e os nutrientes. Então, tem que ter cuidado também, porque lá na IA não faz isso, Então, a gente também faz essa parte, tem esse cuidado com essa interação de alimentação e medicação, por exemplo. É isso, mas a gente sabe, que tem esse risco das IAs, mas ao mesmo tempo a tecnologia, ela apresenta algumas ferramentas, que podem auxiliar a gente no dia a dia e podem auxiliar inclusive na questão nutricional, Fala um pouquinho pra gente, um pouco, sobre ferramentas digitais e como é que elas podem estar presentes nesse quesito também. Pronto, as ferramentas nutricionais, elas podem estar utilizando, por exemplo, dar aquele suporte, de lembrar ao paciente, ao indivíduo, que ele está na hora de se alimentar, os horários, por exemplo, de uma ingestão de água, que às vezes a gente esquece e ele pode estar nos alertando, Utilização de alguns aplicativos que podem ser, a gente pode trabalhar junto com eles, mas não lembrando que a dieta, o plano alimentar é voltado para o especialista, o profissional especializado, que é o nutricionista. Mas, por exemplo, algumas ferramentas a gente pode estar utilizando junto, mas não fazendo um plano alimentar como a gente acha que a IA ela pode fazer esse plano alimentar individualizado. É isso, e nada substitui o contato humano, também o contato com o profissional de saúde. Jéssica, muitíssimo obrigado, viu, por todas as informações, todos os esclarecimentos relacionados a esse tema, que tem tido uma ampliação, do debate em relação à utilização de inteligências artificiais. E a gente mostra, que a tecnologia está presente na nossa rotina, mas que pode ser utilizada a nosso favor, mas não substituindo o cuidado com a nossa saúde, sem pensar, sem ter o contato com profissionais que são capacitados para atuar nessas áreas. São essas as informações, eu volto com vocês aí no estúdio.